Olá, tudo bem com você? Que bom que está aqui com a gente. Como você sabe, esse é o programa da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, uma instituição que caminha lado a lado com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por aqui, nós apoiamos projetos que transformam vidas. No Feiação de hoje, vamos para a Bahia conhecer o projeto Cestas Solidárias. No bate-papo com o Sérgio Azevedo, você vai ficar por dentro de todos os detalhes e também dos incríveis resultados com muitos alimentos doados. A gente pensava em fazer 1.000 cestas a princípio e hoje nós estamos com um número atingimos um número bem elevado. Vocês arrecadaram 310 mil quilos. Quem nos traz as novidades da fé é ele, André Aurel. Um programa imperdível e preparado com muito carinho para você. Não sai daí, o Fé em Ação volta já. Durante a pandemia, muitas famílias viram faltar na mesa o alimento diário. Com esse momento de tensão e carência, muitos perderam empregos ou tiveram a renda familiar reduzida. Foi aí que o projeto Cestas Solidárias, que já existia antes da pandemia, ganhou mais força para ajudar quem tanto necessitava. Isso mesmo, Bárbara. Com a pandemia, lares foram impactados. A preocupação com o emprego se dividia com a falta de alimentos. Mas, com o apoio e amparo oferecido pelo projeto Cestas Solidárias, a insegurança alimentar foi amenizada. O projeto é reflexo da união de pessoas que buscam cuidar de famílias carentes e alimentar quem mais precisa. Com a pandemia, tudo ficou mais complicado, as coisas foram se apertando muito mais do que antes e realmente a gente foi passando por dificuldade financeira. Por quê? Porque se a gente já passava alguma dificuldade antes, com a pandemia aumentou muito mais. Realmente a gente com essa pandemia passou por um sufoco muito grande. Que eu sou esteticista, preciso de cliente e como a pandemia estava todo mundo em casa, ninguém podia sair no início da pandemia, Então as clientes não vinham. E meu esposo, que trabalha com vendas, não podia sair para trabalhar, para vender. Então a gente estava sem renda nenhuma em casa. Mas o que a gente conseguia era para pagar a dívida, pagar umas e ficar outras, A gente conseguiu, através de Deus, superar cada uma delas. Por quê? Porque a Bíblia também diz que o justo viverá pela fé. Então isso, se a gente já passava antes, na pandemia piorou, mas graças a Deus, Deus não deixou faltar o pão. E a ajuda da Irmã Solidária foi muito importante, a gente é muito grato pelas cestas que a gente vinha recebendo. A gente recebeu durante toda a pandemia. Então isso para a gente foi muito importante. Com isso a gente não tinha esse gasto com alimento, E aí a gente passou a usar o dinheiro que a gente ganhava para pagar as nossas dívidas. Então foi muito importante a gente estar recebendo a cesta nesse momento tão difícil. No início da pandemia ainda tinha uma reservazinha, então ainda consegui me manter. Só que depois foi passando, que ficou aquele negócio, 3 meses, agora mais um mês. Aí a gente pensando que ia abrir, e foi passando, e as coisas realmente foi se apertando. O dinheiro foi acabando, porque não tinha mais como, não tinha mais renda, não estava entrando mais nada, porque como as pessoas não estavam saindo, e outras pessoas também da mesma situação, não estavam tendo dinheiro também para comprar mercadorias.
Aí depois daí eu fui recorrer à Igreja Central, que lá fiquei sabendo que lá o pessoal fazia uma ação para ajudar as pessoas com cesta básica. Aí eu fui lá e consegui me inscrever e comecei a pegar a cesta básica por lá. Aí foi que foi me ajudando, aí como teve também um auxílio, e aí foi que eu fui me mantendo até por agora na pandemia. Nas cestas solidárias, cada projeto a gente tem uma reação diferente, não sei se seria essa palavra, mas um retorno diferente, né? Com cestas solidárias, eu acho muito emocionante, porque a gente acaba se colocando no lugar daquela pessoa que está precisando, né? Então eu fico imaginando e agradecendo a Deus que naquele momento, às vezes a gente não está precisando daquela cesta, mas quem sabe um dia nós seremos os necessitados, né? Então, para mim é muito emocionante mesmo. E se eu falar, eu vou chorar, porque eu sou assim, emotiva. Mas cada item, sabe? Saber que a pessoa está ali precisando mesmo. E não é o retorno mesmo delas. As pessoas, agora, porque é da nossa igreja também, né? Porque eu frequento uma outra igreja, a Igreja Central de Salvador. E a gente conhece os membros que precisam. Então, quando a gente vê a gratidão deles, né? E saber aquilo que eles tinham para comer, né? Então, é emocionante demais. E a gente é grato a Deus, porque a gente tem essa disposição, essa alegria em estar ali, participando de um projeto tão lindo, né? Então, os empresários compram os alimentos, eles chegam até a igreja da metropolitana e ali nós começamos a montar as cestas. Então, nós fazemos uma linha de produção e a minha parte é coordenar essa linha de produção. Depois das cestas montadas, os pastores vão buscar essas cestas, que são de pessoas cadastradas. Aí é um trabalho em conjunto das cestas solidárias com a igreja local. Então, a igreja local faz o cadastramento das pessoas, passa para o pastor e o pastor vai até a igreja metropolitana para buscar as cestas. Aí ele para o carro, dá o número de cestas que eles levam, nós carregamos o carro e o pastor daí leva para cada um para a sua igreja, aqui de Salvador, da região metropolitana e até o interior do estado da Bahia. Então, o projeto Cestas Solidárias, eles providenciam as cestas. Eles arrecadam dos seus membros, dos seus associados, tem alguns que são empresários, outros profissionais liberais, etc., que podem despender um valor maior. E os cestas solidários, além dos voluntários, você precisa de muito recurso. E no momento de pandemia, isso tornou um desafio ainda maior. Mas Deus diz, confie, marche, e o mal vai abrir. Eu tenho certeza que a mão de Deus está no controle. Se não fosse Deus, nós não teríamos feito, talvez, aí nem 5% do que foi realizado. Então, do período de maio de 2020 até dezembro de 2021, foram entregues 300 toneladas de alimentos. Um grupo de pessoas se uniram para fazer isso e foi multiplicando. Isso é algo assim sensacional. É uma contabilidade que ninguém poderia prever no início, porque são números muito robustos para o tipo de equipe que é. Não existe uma empresa por trás disso, não existe ninguém assalariado por trás disso, um grupo de voluntários que se uniu para ajudar os irmãos que estavam precisando. Então, durante a caminhada, a gente vai vendo Deus conduzindo as coisas, Deus orquestrando as coisas de modo pleno, perfeito e absoluto. Alimento na mesa em tempos de pandemia ou não é fundamental para a sobrevivência. Parabéns aos envolvidos no projeto. E agora chegou aquele momento que o André Aurel participa conosco e compartilha o que a fé tem feito pelos estados do Brasil. Oi, André, o que você trouxe hoje pra gente? Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero te apresentar um ministério que apoia os estudantes de teologia. Eu estou falando da Associação Poder, que tem a finalidade de ajudar financeiramente estudantes com dificuldade de pagar a mensalidade ao longo do seu curso. A seleção de alunos beneficiados
depende de alguns critérios estipulados pela direção do projeto. Entre eles, um bom desempenho acadêmico, comprovar a necessidade de ajuda financeira, comportar nas férias e ser bem avaliado pelos seus professores. Você pode assistir testemunhos de alunos beneficiados pelo projeto no site poder.org.br. No norte do Brasil, na região de Ponta Negra, em Manaus, existe uma igreja relevante focada em missões. O Espaço Alfa é um departamento da Igreja Adventista. O projeto realiza ações sociais desde 2017 na Guiana Inglesa, país que faz fronteira com o Brasil no estado de Roraima. A Guiana Inglesa é um dos países com a maior taxa de suicídio do mundo, 4 vezes maior do que a média global. O país também é considerado um dos mais pobres do Caribe, onde os empregos e recursos da comunidade são extremamente limitados. O projeto Alfa Missões envia missionários para atuar na Guiana Inglesa. Os voluntários oferecem atendimento médico, odontológico, escola cristã de férias, doações de roupas, calçados, brinquedos e óculos para os moradores carentes da cidade de Léten e sua circunvizinhança. O desejo da fé é que ações como essa possam se multiplicar no Brasil e, atravessando fronteiras, alcançar o mundo. Você tem o interesse de conhecer mais sobre os projetos apoiados pela fé? Abra agora o seu Instagram e nos siga, @fé_adventistas. Acesse também o nosso site, feadventistas.org.br. Obrigada, André. Agora chegou a hora do nosso intervalo e depois dele, o Sérgio Azevedo vem para conversar com os voluntários do projeto Cestas Solidárias. Fica por aí, que a gente volta já. A fome não para. Ela pode até diminuir um pouco, mas nós não conseguimos atender a demanda toda. Sim. Sempre tem. Então, o que a gente está conseguindo fazer mensalmente, entendeu? É uma demanda reprimida ainda, porque não conseguimos atender. Olá, amigas, amigos, vocês são nossos convidados especiais para a gente agora compartilhar momentos de um projeto tão lindo, tão bonito, tão necessário, ainda mais sendo da Bahia. Vocês viram na primeira parte quantas pessoas foram alcançadas através destas cestas solidárias. Mas para conhecer um pouco mais desse projeto e quem está comandando essas ações está aqui no nosso estúdio. Vocês já viram na primeira parte o que é feito. Agora, quem faz está aqui. São dois representantes, o Antônio Miguel de Almeida, e todo mundo conhece o Antônio Miguel como Miguel. Se eu falar Antônio aqui, né, ninguém vai saber quem é. O Miguel, que é vice-presidente da Fé e coordenador, um dos coordenadores do projeto, e o Diego Costa, né, que também ajuda na coordenação. Muito obrigado por estarem aqui compartilhando um pouco dessa experiência fantástica que vocês têm lá, viu? Começo com você, Miguel. A gente sabe que a pandemia mudou muitas coisas, né, para todos nós, né? Existe o antes e depois da pandemia. E algumas coisas foram pensadas a partir da pandemia. Como é que nasceu, se desenvolveu e como é que surgiu essa ideia? Quando a pandemia iniciou, né, nós percebemos que muita gente perdeu o emprego, as dificuldades, então nós estávamos operando com a vertente só para construção e reforma e fizemos uma reunião e disse, olha, a maior necessidade agora é matar a fome das pessoas. Muita gente vai ficar desempregada, muita gente não tinha saído ainda o auxílio governamental. Então, nós decidimos pegar os recursos que a gente tinha, parar um pouco, interromper um pouco o processo de construção, mesmo porque a mão de obra ia ficar muito difícil, né, de fazer por causa da pandemia, e dedicarmos a fazer. Já era um projeto nosso botar no futuro as cestas básicas, sim, mas a pandemia adiantou esse processo. Acelerou. E tinha algum dinheiro em caixa, vocês usaram? E nós começamos a fazer.
e percebemos que o apelo da cesta básica, da fome, trouxe mais recursos. As pessoas, às vezes, são mais propensas a ajudar para matar uma fome do que, às vezes, para construir alguma coisa. Então, o cesta básica ele surgiu, a gente pensava em fazer 1.000 cestas a princípio, e hoje nós estamos com um número atingimos um número bem elevados com isso. Esse bem elevado é com o Diego. Ô, Diego, como é que foi? Vocês começaram com quantas cestas, por exemplo, no primeiro mês, e chegaram no pico, né, da arrecadação a quanto? Então, quando se teve a ideia e se começou, né, era quase que uma dúvida assim, bom, será que a gente consegue? Então, 1.000 cestas era para a gente... Foi o alvo inicial. O alvo do projeto, né? Como é que vocês conseguiram isso durante a pandemia? Porque não é só conseguir. Eu posso dar um dinheiro, mas você tem que comprar, você tem que estocar, tem que fazer a cesta, tem que levar para as pessoas normalmente carentes que estão num lugar de periferia. Como é que foi a logística disso? Bom, a logística não é fácil, né? Inclusive... O Miguel aqui, ele é responsável por fazer todo esse ajuste. Mas só explicando como é que funciona, é o seguinte, pensando o recurso, né? Então, a primeira coisa foi orar, né? Toda vez que o desafio é muito grande, a gente precisa se curvar ao Senhor e pedir auxílio, porque senão a gente não consegue. A gente só soma e quem multiplica é Deus, né? Depois disso foi... envolvimento da equipe. Então, a própria equipe teve que se envolver pensando como é que ela faria. Cotizando, utilizando relacionamento, né? Enfim, conversa com os amigos e tal. E logo após isso, já conversando com os doadores que já existiam. Gente, temos tal necessidade agora, a gente precisa atender à fome. Então, a partir daí, a gente foi estruturando a captação, porque senão não teria o recurso. Depois, todo o processo de montagem, né? Então, procurar os fornecedores, e aí o Miguel já tem uma expertise nisso, ele foi nos fornecedores específicos, negociou os valores e planejou, junto com a estrutura da igreja que a gente tem, a montagem e a distribuição. Porque com a pandemia, a gente não podia simplesmente bater de porta em porta, existia uma limitação. Então, a gente criou um processo utilizando aí a estrutura que a gente tem, né, dos ministérios das igrejas, das comunidades locais, das igrejas locais, para então distribuir essas pessoas irem, buscarem no centro de montagem, buscarem as cestas para elas chegarem às famílias que são alvo, né? Então, de maio de 2021. Março. De março até hoje, quer dizer, vamos arredondar, 2 anos e pouquinho, sim, né? Vocês arrecadaram 310 mil quilos. Isso dá 31 carretas carregadas de alimento. Sim. Para o telespectador ter uma ideia do volume a ser administrado. Isso é uma bênção muito grande. Se você contar, foram quantas cestas no total? 22 mil, quase 23 mil cestas. 23 mil. Cada cesta, em média, está atendendo 4 a 5 pessoas de uma família. Como não para. Ela pode até diminuir um pouco, mas nós não conseguimos atender a demanda toda. Sim. Sempre tem. Então, o que a gente está conseguindo fazer mensalmente, entendeu? É uma demanda reprimida ainda, porque não conseguimos atender. Agora, eu queria que vocês vissem e ouvissem um recado especial de um amigo de vocês. Vamos ver juntos aqui, ó, nessa telinha. Olá, irmão Miguel. Estou aqui para falar-lhe um pouquinho sobre o seu trabalho, o nosso trabalho na distribuição de cestas solidárias. Primeiro, eu quero dizer que o senhor faz uma obra por excelência. Por que uma obra por excelência? Porque o senhor, além de estar trabalhando pelo ser humano, pelas pessoas carentes, o irmão está trabalhando tenazmente pelas almas para o reino dos céus. Miguel, Diego, que trabalho. Bom, eu sempre falo que quando se fala em fome, em pobreza,
Isso veio como decorrência do pecado e está no cardápio de Satanás. E virá, e até o Jesus Cristo voltar, até o dia que ele vier, terá fome e pobreza na terra. E isso é tão importante que Cristo pediu para nós, dizendo, olha, faça um trabalho, estou te dando uma missão de levar alimento para as pessoas, de visitar e proteger as viúvas, de ir às prisões. Mas o alimento é essencial para a vida. Primeiro, o alimento físico, e do alimento físico vem o alimento espiritual. Certamente vocês vão ter muitos resultados desse trabalho de pessoas que vão conhecer a Cristo, porque pessoas como vocês foram lá bater na porta para entregar um alimento que ele precisava para continuar vivo. Parabéns por essa iniciativa. E nós da Fé aqui, nacional, queremos simbolicamente, de uma forma bem humilde, reconhecer esse trabalho que vocês estão fazendo, apesar de ser novo, mas que deve perpetuar até Deus voltar. E para isso eu convido aqui o nosso colega da Fé, o nosso irmão, pastor Inácio Kalbermatter, conselheiro espiritual da Fé, para conceder um especial diploma desse momento em que estamos aqui no Fé em Ação. Miguel, Diego, parabéns pela atividade, sem dúvida. Em consideração ao comprometimento desse significativo ministério na missão da fé, compartilhando o amor de Cristo nas vossas áreas de ação, a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil les confere este distinto certificado no ansejo da participação ao programa Fé em Ação. Por favor, recebam-no. E temos algo mais aqui para vocês, para que levem bem no coração. Estes botões especiais para que possam também colocar logo aqui, viu, pastor? Colocados aí. Só tem que botar do outro lado. Significativamente no vosso coração. Muito obrigado, pastor, por essa linda homenagem. Obrigado a vocês virem de tão longe para prestigiar aqui já o que Fé em a Ação. gente está recebendo um agradecimento aqui, eu também gostaria de agradecer Por favor. a todos os doadores do Cestas Solidárias, principalmente pessoas como o pastor Dalmi, que falou ali, ele é um jubilado, mas ele é voluntário na montagem das cestas. Toda vez que a gente vai montar, todo mês, ele pergunta, Miguel, irmão Miguel, quando é que vai ter a montagem das cestas? Então, existe um universo de pessoas voluntárias que trabalham nesse projeto, desde a participação nas compras, na montagem das cestas e o fundamental, né? Contribuindo sistematicamente para a sustentação desse projeto. A todos vocês, que Deus abençoe e retribua em muitas bênçãos esses donativos que vocês doam para o Mãos Solidárias, realizar os Cestas Solidárias, que ajuda milhares de pessoas. Você, telespectador, também pode fazer parte dessa corrente do bem. Você entra no site da Fé, Cestas Solidárias, e lá você vai saber mais sobre esse projeto e como ajudá-los. Estamos terminando nosso programa. Obrigado, Miguel. Obrigado, Diego. Obrigado, pastor Inácio. Você, telespectador, continue ligado aqui na Novo Tempo. Nós estamos no fim do nosso programa, mas você sabe, a programação da Novo Tempo é sempre muito especial para você o dia todo. Nós temos um novo encontro na próxima semana, nesse mesmo horário, no Fé em Ação. Por aqui ficamos hoje. Se Deus quiser, teremos mais histórias e testemunhos no próximo programa, na semana que vem, nesse mesmo horário. Agora, a minha colega Bárbara Luz faz o encerramento do programa. Um abraço. Obrigada, Sérgio. Viu como é possível fazer a diferença na vida de muitas famílias? Quando pessoas se unem, o trabalho multiplica e os resultados também. Nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem tem mais. E você continua agora com a gente. Sabe onde? Nas nossas redes sociais. Siga o Fé no Instagram, em @fé_adventistas e também no canal do YouTube. Até a próxima!